Seguindo os estudos de funções contínuas, na aula de hoje estudaremos então funções contínuas e intervalos. E vamos ao importante teorema do valor intermediário, abreviado TVI, certo? Que estabelece o seguinte. Bom, então, sejam I um intervalo e F uma função definida nesse intervalo, de I em R, uma função que é contínua no intervalo I, e dois números reais em I, A e B pertencentes a I, tais que satisfazem a seguinte condição: F de A é menor que D, que é menor que F de B. Então, existirá um C pertencente aos reais entre A e B, tal que F de C igual a D, certo? Fazendo uma ilustração aqui gráfica para entendermos a geometria deste problema, estou demarcando aqui no eixo horizontal em verde o intervalo I e destacamos dois pontos, A e B. Admitamos que A é menor que B, mas não precisa necessariamente, certo? Aí, então, nós temos o gráfico de uma função f qualquer, que é contínua no intervalo I, em particular em AB, como eu desenhei ali. E aqui, ó, A, f de A, B e a sua imagem f de B. E a única coisa que nós sabemos, deixa eu pontilhar aqui, a imagem do B por F está aqui, F de B, certo? Esta altura. E pegamos um número real D qualquer entre esses dois números, F de A e F de B, lá no eixo vertical. Se eu olhar aqui, pontilhar para cá, o D vai cruzar, né, o gráfico da F em algum lugar, em mais de um lugar, talvez, mas em pelo menos um. Ou seja, existe um C, digamos, eu encontrei três, mas por exemplo este. Existe um C entre A e B, tal que f de C vale D. Vamos à demonstração. Seja então f de I em R uma função contínua e dois pontos A e B pertencentes a I. Sem perda de generalidade, como fiz no esquema ao lado, vamos assumir que A seja menor que B aqui, certo? A menor que B. Bom, como f de A é menor que D, que é menor que f de B, por hipótese, então, obviamente, temos que f de A é diferente de f de B, pois as desigualdades são estritas acima. Então, vamos definir o seguinte conjunto. O conjunto x de todos os números no intervalo AB, x em AB, tal que f de x fica menor que D estritamente. Então, é esta parte no eixo horizontal que estou assinalando em amarelo, que tem imagem, esse seria o conjunto x nesse meu esquema, certo? Que fica abaixo de D, a imagem. Então, temos que x é não vazio, certo? Por quê? Porque o A pertence a x e f de A é menor que D. Logo, x está de fato bem definido, não é o conjunto vazio. Note também que x é limitado superiormente por B. Por quê? Porque f de B, certo? É maior que D, que é maior que f de x para todo o x do conjunto x. Ou seja, estou dizendo aqui que B é uma cota superior para o conjunto x. Vamos escrever isto, certo? Então, B é de fato então uma cota superior para o conjunto x. Logo, devido ao fato do corpo dos reais ser completo, pela completude dos reais, existe supremo do conjunto x, que eu vou dizer que é C, vou definir que seja C. Agora, a afirmação f de C é D, é isso que nós vamos provar. De fato, como C é o supremo do conjunto x, então, para todo n natural, vai existir um ponto x com esse índice, xn, no conjunto x, tal que xn é menor ou igual a C, mas é estritamente maior que C menos esse 1 sobre n. Então, pelo teorema do sanduíche para sequências, se nós fizermos n tender a infinito, né, vai seguir o que então? Veja, esta parte tende a C e esta que é uma constante tende para ela mesma. Então, a sequência xn está ensanduichada ali, tende a C quando n tende a infinito. E como f é contínua por um resultado já conhecido, então se xn tende a C, então f de xn tende para f de C, converge para f de C. Mas, como xn pertence a x para todo n, então f de xn obrigatoriamente é estritamente menor que d para todo n natural. Vou chamar este aqui de 2, e o de cima chamei de 1. Bom, e olhando 1 e 2, nós concluímos que f de c tem que ser menor ou igual a d,
certo? Muito bem, vou circular este, vou chamar de 3. Agora, para chegar na desigualdade desejada da afirmação, resta mostrar, então, a outra desigualdade, que f de c é maior ou igual a d. Vejamos isto. Bom, note que c mais 1 sobre n, obviamente, é maior que c, e c, por sua vez, é o supremo do conjunto x. Bom, isso significa, então, que o ponto c mais 1 sobre n não pertence ao conjunto x. E, dessa forma, a f aplicada neste ponto tem que ser maior ou igual a d para todo n natural. Certo? Bom, pela continuidade da f, por outro lado, nós temos que c mais 1 sobre n converge para c. E então, devido à continuidade da f aplicada em c mais 1 sobre n converge para f de c. Vou chamar isto de 4. E vou chamar de cima de asterisco. Então, por asterisco e por 4, conclui-se o quê? Que f de c tem que ser maior ou igual a d. Certo? Essa é a conclusão que a gente tira. Vou chamar de 5 esta desigualdade. Bom, então, se juntarmos aqui, vou esconder um pouco aqui, se juntarmos o 3, que é uma desigualdade num sentido, e a 5, que é a outra desigualdade, né, de 13 e 5, segue a igualdade desejada, que f de c é igual a d. O que prova, então, o teorema do valor intermediário, certo? Vejamos um exemplo. Bom, todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui uma raiz real. Isso, pelo menos, certo? Então, todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui uma raiz real. Vamos provar este fato usando o teorema do valor intermediário. Então, seja p de x da forma a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, e assim por diante, até a índice n, x na n, onde o an não é diferente de zero e n é ímpar, certo? Bom, e vamos considerar o an positivo. Se fosse negativo, seria análogo, então eu só vou considerar o caso positivo. Dessa forma, temos que, por um lado, o limite desse polinômio p de x quando x tende para mais infinito é o limite quando x tende para mais infinito. Vou pôr x na n em evidência, e aí vai sobrar a n mais a índice n menos 1 sobre x, e assim por diante, até o a índice 0 sobre x na n, que obviamente tende a mais infinito quando x tende para mais infinito. E o limite do p de x quando x tende para menos infinito é o limite quando x tende para menos infinito. Vou pôr x na n em evidência de novo, vai dar a mesma coisa. A n mais a n menos 1 sobre x, vai somando até a n sobre x na n, que vai dar menos infinito. Lembrem que o n é ímpar. Portanto, temos que o limite do polinômio p de x quando x tende para mais infinito deu mais infinito, certo? E disso segue que, por exemplo, para n igual a 1, vai existir um a positivo maior que zero, tal que para todo x maior que a, implica que p de x é maior que 1. Agora, do limite do p de x, quando x tende para menos infinito ser menos infinito, segue que, por exemplo, para n igual a menos 1, existe um b positivo, tal que para todo x, vou pôr aqui, menor que b, implica que p de x é menor que menos 1. E vale a igualdade, né? Maior igual, e o outro menor igual. Vou deixar assim que é até mais interessante para nós. Bom, logo, nós obtemos o seguinte, observando que, em particular, p de a é maior ou igual que 1 no primeiro. E no segundo, que p de b é menor ou igual a menos 1. Então, nós temos que p de b é menor ou igual que menos 1, e menos 1 é menor que 0, e 0 é menor que 1, e 1 é menor ou igual que p de a. Bom, e como um polinômio p de x, a0 mais a1x, assim por diante, até a n, x na n, é contínua, então, pelo teorema do valor intermediário, segue que existe um C entre A e B, esse A maiúsculo e B maiúsculo, certo? Tal que f de x igual a zero, ou seja, p de x tem uma raiz real. É isso que nós concluímos. Vejam bem, usando o teorema do valor intermediário. Bom, vamos apresentar agora um corolário, que também é importante. Ela diz que a imagem de um intervalo por uma função contínua é também um intervalo. Ou seja,
se uma função é contínua, um intervalo é levado para um intervalo mediante a f. Vamos à demonstração. Seja, então, f uma função de i em R contínua, i é um intervalo, certo? E j contido em i é um intervalo também, certo? Bom, então vamos considerar o conjunto imagem do j pela f. F de j é o conjunto de todos os f de x, tal que x pertence a j. Vamos mostrar que essa imagem direta do j por f é também um intervalo. Para isso, dados y1 e y2 arbitrários, quaisquer em f de j, sem perda de generalidade, vamos assumir que y seja menor que y2, certo? Vou escrever isso. Bom, seja y entre eles, ou seja, y está entre y e y2, numa desigualdades estritas. Para mostrar que f de j é um intervalo, basta mostrar que y pertence a f de j, ao conjunto de imagem do j pela f. Aí, pela arbitrariedade do y, então pronto, é um intervalo, certo? Bom, como y1 e y2 estão no conjunto f de j, então existem x1 e x2 no j, tais que a f de x1 é y1 e a f de x2 é y2, certo? Logo, nós temos que o f de x1 é y1, que é menor que y, e que, por sua vez, é menor que y2, por construção, que é o f de x2. E como f é contínua, pelo teorema do valor intermediário, vai seguir o quê? Que existe um c entre x1 e x2, tal que f de x igual a y. Desculpa, f de c. Ou seja, f de j também é um intervalo, concluindo assim a prova deste corolário. Uma observação importante. E se, por exemplo, nós tivéssemos a função identicamente igual a 1, por exemplo, certo? Por exemplo, f de x igual a 1 para todo x real. Ou seja, é uma linha reta, né, paralela ao eixo x, passando por 1, na altura 1. Bom, tal f, obviamente, ela é contínua em R. Então, qualquer j contido em R intervalo, nós vamos ter que a imagem do j por f, a imagem direta, vai dar o conjunto formado só pelo elemento 1, certo? Bom, ou seja, um conjunto formado por apenas um ponto, certo? Isto é, não temos f de j um intervalo, certo? Por acaso, essa f é contínua, por acaso falhou o corolário que nós acabamos de provar? A resposta é não, não falhou. Por quê? Porque o conjunto formado por apenas um ponto, ele é definido como sendo um intervalo, certo? Vou pôr assim, é um intervalo que está, em aspas, começando e, em aspas, terminando, né, por ele mesmo, por esse ponto mesmo. Ou seja, é o que a gente chama de um intervalo degenerado. Um ponto só é considerado um intervalo chamado degenerado. Vocês devem ter visto algo assim, por exemplo, lá na geometria analítica, esse termo, né? Ou seja, o conjunto só pelo 1 é um intervalo fechado de 1 a 1. Eu coloquei em aspas porque não é usual fazer isto. Então, o corolário acima continua valendo nesse caso, não tem furo, certo? Bom, um outro resultado importante que vamos tratar agora é um teorema que é muito trabalhado em cálculo, no cálculo 1, que é o teorema de Weierstrass, ou também o teorema do valor extremo. No cálculo, esse teorema é só enunciado, ele não é provado. A hora da prova é agora, na análise. Então vamos lá. Seja f uma função de AB em R, veja que AB é um intervalo fechado, e é uma função contínua, definida no intervalo fechado. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas é para frisar bem. Uma função f de AB em R contínua no intervalo fechado AB. Então, f é limitada, e dentro desse intervalo ela assume um valor máximo e um valor mínimo, certo? Este é o teorema do valor extremo. Problemas de máximos e mínimos, alguns são atacados usando esse teorema. Vamos à demonstração. Mostremos apenas que f é limitada superiormente e que também assume um valor máximo no intervalo fechado AB.
certo? Porque para provar que ela é limitada inferiormente, que possuirá um valor mínimo nesse intervalo, é análogo. Então, aí, se vocês quiserem, podem fazer, mas não tem necessidade, certo? Vamos fazer só esta parte. Então, vamos lá. Seja, então, f definida no intervalo fechado AB em R uma função contínua. Vamos mostrar, primeiramente, que f é limitada superiormente, que ela tem uma cota superior. Bom, de fato, vamos negar isto, vamos chegar numa contradição. Então, de fato, por absurdo, vamos supor que f não seja limitada superiormente. Ou seja, por absurdo, se por absurdo f não for limitada superiormente, então significa que para todo n natural existe um x índice n no intervalo fechado AB, tal que a f aplicada em xn é maior que n, certo? Ou seja, vou aumentando o índice n, a imagem da f no x com esse índice fica maior que o n dado. Então, como o xn está no intervalo fechado para todo n, então a sequência xn é limitada, né? Por esses pontos, ela é limitada. Se ela é limitada, então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, existirá uma subsequência xnk desta sequência xn, que será convergente. Essa subsequência será convergente. Digamos que ela converge para um valor c, que xnk converge para c. Portanto, nós temos que xnk está entre a e b, para todo índice nk, ou para todo índice k. Ou seja, c está entre a e b, ou seja, c pertence ao intervalo fechado a b. Assim, temos que a subsequência xnk converge para C, que pertence ao intervalo fechado a B, certo? E, como f é contínua no ponto C, segue pela continuidade da f o que? Se xnk converge para C, então a f aplicada em xnk converge para a f aplicada em C. Vou chamar de asterisco essa consequência. Mas f de xn vai para mais infinito, porque a gente supôs por absurdo, certo? Por quê? Porque f de xn é maior que n para todo n, então f de xn vai para infinito, certo? Bom, em particular, nos pontos nk da sequência isso também vale, ou seja, f de xnk é maior ou igual que nk, de onde segue que f de xnk vai para mais infinito. E isso é um absurdo com o asterisco, certo? Porque eu tenho que f de xnk vai para mais infinito e, ao mesmo tempo, a f de xnk vai para f de c. Um absurdo, portanto, f é limitada superiormente, como queríamos mostrar. Bom, então vamos à outra parte. Por fim, mostremos que f assume um valor máximo nesse intervalo fechado AB, certo? Vamos escrever isto. Possui um valor máximo em AB, intervalo fechado. Bom, como mostramos acima que f é limitada superiormente, vamos aproveitar este fato, segue que então existe supremo, certo? Tem supremo, porque estamos dentro dos reais e os reais é completo. Bom, seja então, vamos definir como m maiúsculo, m, certo? Como sendo o supremo do f de x quando x pertence ao intervalo fechado AB. Precisamos mostrar que existe um x0 no intervalo AB fechado, tal que a f de x0 vale este m, este supremo, ok? Bom, pela definição de supremo, temos então que, pensando assim, vamos encontrar que para todo n natural, existe um x índice n no intervalo fechado AB, tal que a f de xn é menor ou igual a que m, mas é estritamente maior que m menos 1 sobre n. Então, novamente, aplicando o teorema do sanduíche para as sequências, nós temos que à esquerda ali, m menos 1 sobre n, quando ele tende a infinito, vai para m. E a direita é uma constante dela mesma, m. Então, a f de xn converge para m, certo? Ainda, como xn pertence ao intervalo AB para todo n, então essa sequência xn, que foi construída assim, ela é limitada. Logo, sendo limitada, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass novamente, vai existir uma subsequência xnk da sequência xn que é convergente para um limite, sei lá, vamos chamar de L, certo? Converge para um limite L, isto é, xnk converge para L, certo? Onde L, né, pertence ao intervalo AB. Bom, por continuidade da f, como a f é contínua, então a f de xnk converge para f de L.
mas f de xn converge para m. Bom, então olhando estes dois resultados de convergência, segue pela unicidade do limite, então, portanto, pela unicidade do limite de sequência, segue que f de L tem que ser igual a m, ou seja, f assume um valor máximo no intervalo AB. E isso conclui a prova do teorema de Weierstrass, ou do valor extremo. Uma observação final na aula de hoje, que é importante, o teorema de Weierstrass que nós acabamos de provar, ele pode ser falso se o domínio não for um intervalo fechado. Tem que ser um intervalo fechado para garantir que ele assume um valor máximo e um valor mínimo e que f fica limitada, certo? Por exemplo, se eu pegar f no intervalo aberto em 0 até 1 fechado em R, f de x igual a 1 sobre x. Bom, obviamente, f é contínua nesse intervalo de 0 até 1 fechado, aberto em 0, tá? Mas o intervalo aberto em 0 a 1 fechado não é um intervalo fechado, ele está com a extremidade à esquerda aberta, certo? Então, se nós quiséssemos fazer um desenho aqui, 1 sobre x tem mais ou menos esse aspecto no intervalo de 0 a 1, fechado em 1, ele até assume um valor mínimo, né? Mas, note, né, neste caso, que f assume um valor mínimo, né, quando x é igual a 1, mas não existe um valor máximo, certo? E também a f não fica limitada, certo? Ela estoura para o infinito à esquerda, certo? Ou seja, no caso superiormente, certo? Olha só, vocês podem olhar ali, ó, perto, quando o x está perto do zero, a imagem cresce absurdamente. Então ela não assume um máximo e um mínimo, né? Só assume um mínimo neste caso. Muito bem, encerramos a aula de hoje por aqui. E, da próxima vez, começaremos o estudo de funções uniformemente contínuas. Até lá!